Ampliar esse debate e nos ajudar a entender, a gente recebe aqui no estúdio do nosso Balanço Geral duas profissionais. A Suane Mota, que é advogada, e a Jaqueline Denardim, que é socióloga. E esse desequilíbrio que a gente vê, principalmente nessas horas de dedicação, de atuação, de trabalho que nós temos lá em casa, entre homem e mulher, vem de onde? Primeiro eu vou conversar aqui com a Suane, né? Sim. Que fala sobre essa questão social. Seja bem-vinda, obrigado por falar com a gente, por atender aqui ao nosso pedido, para ampliar essa discussão. Suane, a gente sabe que culturalmente nós estamos ainda muito ligados ao lado afetivo da mãe, à proteção da mãe, aos cuidados da mãe, mas esse não é mais o caminho, certo? Boa tarde. Boa tarde. Esse é um costume que ele é enraizado na nossa sociedade, foi por muitos anos e ainda é de várias formas legitimado pelas leis e pelo Poder Judiciário, porque por mais que a gente tenha dado pequenos avanços, o sistema de justiça ainda muitas vezes olha para a mulher como se ela fosse obrigada a ficar dentro de casa, como se ela fosse, principalmente em situações de núcleos familiares, onde há separação. É muito difícil o sistema judiciário entender toda a sobrecarga que há em cuidar, alimentar, educar e transformar um pequeno ser num ser que cresce saudável, muitas vezes fazendo com que essa mulher não tenha mais a possibilidade de escolher trabalhar fora, ficando refém psicologicamente, moralmente e financeiramente deste homem. A gente percebe que a estrutura familiar ela vem mudando com o passar das décadas e vem ganhando visibilidade muito mais recentemente, especialmente com as questões afetivas, homoafetivas principalmente, mas a gente ainda mantém essa estrutura familiar, do que seria a família, da mulher, do pai e das crianças, de que a mãe fica em casa nessa persona de mãe, de afeto, de cozinhar, de lavar, de manter a casa, a ordem da casa, o homem é o provedor, vai para fora, trabalha, traz o sustento. De que maneira, socialmente falando agora, de que maneira a gente precisa quebrar esse padrão? Qual é o trabalho que tem sido feito hoje pelas nossas autoridades, que você tem conhecimento, e de que forma estão as discussões para dizer o seguinte, olha, nós estamos lutando por direitos e deveres iguais. Mais do que quebrar esses paradigmas, muito pouco a gente vê pelas autoridades, porque a verdadeira liberdade, ela não está em você poder fazer, está em você poder escolher fazer ou não. Então, a partir do momento que a gente só fala sobre essa mulher ir ou só fala sobre essa mulher ficar, nós estamos tirando totalmente a liberdade dela. Mas aí esbarra no desejo da mulher. Exatamente. O que a gente precisa, o que são políticas públicas necessárias e emergenciais, são políticas de consciência para que essa mulher entenda as razões que tem por trás da decisão dela, as consequências que tem por trás da decisão dela. Ficar em casa, ok. O que é que eu deixo de fazer? O que é que eu vou construir com isso? O diálogo, a necessidade da gente ter conhecimento sobre relacionamentos saudáveis. Porque a gente tem pesquisas do ano passado que a cada 1 segundo, 2 mulheres sofrem violência. Isso nos deixa algo muito claro. As pessoas não estão vivendo relacionamentos saudáveis. Então, a gente precisa conhecer o que é um relacionamento saudável. Porque essa decisão sobre ir ou ficar de maneira que não adoeça, de maneira responsável, só é possível se for tomada por 2 pessoas adultas e saudáveis. Então, a gente entende que essa clareza ainda levará muito tempo, né, para ser algo comum na nossa sociedade. Deixa eu incluir a Jaqueline Denardim. Jaqueline, o que a gente tem em termos de oferta hoje para as mulheres? Eu não gosto desse termo, empoderamento. Eu acho que já se tornou clichê e a gente coloca a mulher numa posição de que ela precisa chegar com alguma autoridade. Tudo. Não é esse o caso aqui. Nós estamos tentando discutir todas essas questões sociais principalmente. E dentro da tua área, o que a mulher tem hoje para poder se posicionar? O que é oferecido para a mulher na nossa sociedade hoje? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Essa questão, né, da invisibilidade do trabalho da mulher, principalmente, essa sobrecarga, né, como já bem pontuado por você aí na introdução do conteúdo, só reafirma
tudo a importância de que foi trabalhar esse tema, né, ou colocá-lo como proposta de escrita, né, tendo em vista que o Enem é uma avaliação que acontece a nível de Brasil. Então, para trazer esse tema como efetivo nas discussões... E com um público específico também, porque via de regra são jovens, Sim. que estão começando a formar a sua opinião, o seu conceito de vida. Isso. Até porque essa economia do cuidado, desculpe, não autocuidado, a economia do cuidado é um tema que está em evidência e que precisa ser discutido, como bem a Suane pontuou. Nós precisamos trazer essas discussões para a sociedade, dar visibilidade para a mulher. Hoje, né, ela bem disse que o judiciário, enfim, as pessoas responsáveis... A gente tem uma bancada no judiciário que é majoritariamente masculina. Então, assim, como que esses homens vão se deslocar ou se desnaturalizar, algo que a gente estava conversando antes, e propor políticas públicas ou leis efetivas que protejam as mulheres, né, que permitam que elas alcem voos que não somente o ambiente do cuidado, né? Como você bem disse, essa questão da mulher como mãe, como professora, né? A gente ainda vê majoritariamente as mulheres como professoras, né? Justamente nessa dimensão aí do cuidado com a criança. Do zelo. E isso, a gente precisa desvencilhar essas questões. A Fernanda, ela é socióloga e a Suane Mota é advogada. Ô Suane, o que nós temos judicialmente falando hoje, em termos de proposta, é um projeto, uma lei que garanta que a mulher que quer ficar em casa e que quer fazer tudo isso, eu quero cuidar da minha família, eu quero manter o meu lar, ela tem um reconhecimento. O que se discute hoje nesse cenário? Se discute um monte de mulher doente, sobrecarregada, morrendo com crianças doentes, implorando para o judiciário que olhe para elas. Por quê? A gente tem lá a possibilidade da pensão, né, os alimentos, só que qual é o olhar do juiz? Se essa mulher, os critérios que eles utilizam em sua absoluta maioria, se ela tem idade de ser inserida no mercado de trabalho, se ela tem qualificação técnica, é só ela ir trabalhar. Só que o juiz, o sistema, ele não olha que não tem creche integral, que os horários das creches, na maioria absoluta dos municípios no país, não compreende o horário do trabalho. A maioria das empresas trabalha no sábado. Ou seja, não é simplesmente ir trabalhar. O nosso sistema cobra da mulher algo que é impossível que ela dê. E que está na base. Porque nós não temos ações, não temos políticas públicas que garantam essa proteção, essa estrutura que você acabou de mencionar. Mais do que e não tem discussão também nesse sentido. Muito pouco. A gente teve agora uma lei recente que criou a empresa Amiga da Mulher, que é um movimento que é uma coisa que nós trabalhamos de treinamentos para empresas, para pessoas que querem ser seres humanos melhores, porque é muito fácil a gente cuidar da nossa vida e esquecer quem está ao redor. Então, o que acontece? Essas mulheres, em relação ao treinamento sobre essa questão da violência, da sobrecarga, um dos pontos que a gente observa é porque a sociedade trata o trabalho invisível, o cuidado, porque nós vivemos em uma sociedade que não gosta de criança. Se você bater num cachorro, cadê? Todo mundo se movimenta. Se você bater num idoso, todo mundo se movimenta. Se bate na mulher, felizmente as pessoas estão aprendendo a olhar. Se bate numa criança, as pessoas dizem parabéns, tem que educar mesmo, porque senão vai apanhar em casa, vai apanhar na rua. Tudo cultural. Mas e aí, Jaqueline, o que a gente faz com esse cenário, mulher? Valdinei, Até deixa eu fazer um parênteses antes de você responder aqui. Você está me vendo, estou em pé, numa posição, né, de cima para baixo, vertical. É porque a gente não conseguiu uma cadeira aqui para eu ficar de igual para igual, porque essa era a ideia inicial, para a gente trocar essa conversa de igual para igual. Eu não vou me ajoelhar para não passar uma impressão ainda pior, mas a ideia era estar sentado, olhando no mesmo nível para elas, com essa mesma discussão. Então, talvez você em casa possa pensar assim, pois é, vocês estão aí abordando o direito da mulher, estão aí falando sobre as mulheres, e o Valdinei está lá em pé, olhando de cima para baixo, numa posição de poder. Que fique bem claro, tá, gente? Tentamos aqui uma cadeira para eu poder ficar na mesma altura das meninas, porque isso também
significa figura de linguagem, né? Uma expressão Comunicação visual visual. muito importante, né, Jaque? E aí não foi possível, só por isso que eu estou em pé aqui. Mas, por favor, você estava falando, diante de tudo isso aqui que a Suane trouxe, até com tom de revolta, senti esse tom de revolta da sua parte, e é legítimo. O que a gente tem? O que a gente pode esperar das nossas autoridades para mudar esse contexto? O que nós precisamos de forma efetiva é a transformação cultural, né? Ou seja, essa modificação na estrutura, na base, na educação propriamente dita, né? Nós tivemos recentemente, bem recentemente, dia 29 de outubro agora de 2023, a criação do Dia Internacional do Cuidado e do Apoio, que foi instituído pela ONU, né? Então, assim, isso por si só já é um marcador, né, um divisor de águas para mostrar a importância que se tem essas discussões e que a gente precisa pensar sobre o cuidado, para que esse cuidado seja compartilhado com todos e todas, que não seja a mulher a única responsável por isso, porque até então a mulher é tida como que ela nasceu apta para isso, né, para cuidar, para ser mãe, para ser professora. E o que nós precisamos nessa transformação cultural, nesse modelo de educação, é que assim como as mulheres aprendem, que os homens também aprendam, que todos aprendam. Então, que esse cuidado ele seja de fato compartilhado e não seja algo pensado como inerente à figura da mulher. Tá. Aguardem só um pouquinho. Eu vou fazer um comercial aqui, 1 minuto, eu já volto, que eu tenho uma pergunta para você, Suane. Aguenta lá. Vem comigo aqui, ó. 16 minutos faltam.